4 da tarde, 51 minutos. CBN e a nossa língua portuguesa. Oferecimento Colégio Santa Maria. Da base ao topo, sua jornada começa aqui. Boa viagem e Paiva. Agende sua visita. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Fernanda, teve lambança no Enem deste ano, foi? Conte aí pra gente o que foi que aconteceu, querida. Pois é, Aldo. Inicialmente eram 3 questões que tinham sido vazadas por obra e arte de um menino de Sobral, no Ceará, Ediclei Teixeira. Mas já no domingo, o G1 comprovou que havia não 3, 5 questões muito similares em tudo, viu? Até nas alternativas corretas, exatamente iguais. Já pensou? Sobral, aí apareceu de novo. Sobral é sempre exemplo quando se fala em educação, não é, Fernanda? Agora veja, vamos lá. Um concurso do tamanho do Enem, com quase 5 milhões de inscritos, ficar vulnerável a uma única pessoa e que disse, ainda não é o resultado final das investigações, né? E usou simplesmente a estratégia de pagar para algumas pessoas decorarem o máximo de questões que conseguissem. Isso é muito estranho, viu, Fernanda? Eu não sei se você viu a matéria no Fantástico também, Aldo, mas esse Ediclei, ele mesmo decorou também, viu? Ele fazia assim, ele participava dos chamados pré-testes que o INEP faz para calibrar as questões da prova. E o que são esses pré-testes? Essa calibração aí é o que torna possível o uso da teoria da resposta ao item, da TRI, que tem como objetivo principal, eu diria assim, né, evitar que o aluno que chuta se dê melhor que o aluno que estuda. Então, são questões que são pré-testadas para exatamente checar o nível de dificuldade. Você até explicou isso para a gente. Mas olha, até agora, baseado nas informações que a gente tem, ainda sem a conclusão, né, das investigações da Polícia Federal, a técnica desse rapaz, Ediclei, né, parece ser uma coisa extremamente rudimentar para derrubar um exame do tamanho do Enem, né, Fernanda? Pois é, Aldo. Ele argumenta que o INEP não tem o poder de censurar a memória de um estudante. Mas o problema, ao meu ver, é o dolo, sabe? Ele identificava o que seriam os pré-testes e ele contratava pessoas que fariam esses pré-testes e ele também fazendo parte do time. Aí, Aldo, pode ser que a Polícia Federal identifique isso como uma organização criminosa, porque ao final a estratégia buscava o desenvolvimento de um modelo de negócio. Mas aí, Fernanda, eu pergunto, qual a diferença desse menino de Sobral para os professores que utilizam Enems passados para treinar os seus alunos? Nesse último tema de redação, eu ouvi muitos professores comentarem que acertaram o tema, né? Perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira, não foi? Foi, mas Aldo, a diferença é que os professores eles não se utilizam do dolo. Os professores que treinam os seus alunos, baseados no estilo da prova, eles não estão fazendo nada além do que proporcionar um método para preparar os alunos em um exame que exige uma competição acirrada. É claro que muitos professores vão se gabar, né, de que acertaram o tema, mas esse foi apenas um dos eixos temáticos que o Enem utiliza, e até já utilizou, viu, na edição de 2009. Os professores, eles usam os temas passados do Enem para treinar os seus alunos. E todos esses professores que preparam alunos para o Enem, trabalharam esse tema ao longo do ano, viu? Eu não tenho dúvida. Mas você trabalhou esse tema 3 vezes esse ano, não foi? Pode isso, Fernanda? Foi, Aldo, esse e todos os outros eixos temáticos, viu? Eu não trabalhei só um eixo. Eu trabalhei, por exemplo, o eixo da tecnologia, por conta da febre da IA, a gente falou tanto sobre isso aqui. A gente trabalhou o eixo meio ambiente, por conta da COP30. Teve o início do ano com a questão do celular nas salas de aula sendo proibido, como enfrentar o desafio de fazer o jovem ler mais.
Veja, qualquer problema da realidade social brasileira, e todos eles são trabalhados pelos professores de uma forma geral, exaustivamente ao longo do ano. É verdade. Mas tem um detalhe, né? Desse jeito, é natural que um tema que caia no Enem, ou questões sobre assuntos específicos das outras provas, é natural que isso seja trabalhado ao longo do ano, né, Fernanda? Pois é, sem dúvida. Por exemplo, em biologia, as questões focaram na ecologia, com a contextualização muito forte sobre o impacto humano. E na fisiologia humana também, com relação à saúde, com relação a doenças. Já em física, a ênfase foi em eletricidade e mecânica. Em história, a prova privilegiou os temas de história do Brasil, como a visão crítica sobre as estruturas de poder, sobre questões sociais. Aldo, veja, eu não tenho dúvida de que os professores trabalharam esses conteúdos muito bem ao longo do ano. Professor preparado que conhece o Enem, trabalha todos os conteúdos. Uhum, é verdade. Até porque não dá para adivinhar tudo, né, Fernanda? Então, existe um conteúdo bem maior, que é trabalhado pelos professores, e é isso que faz com que os alunos acumulem conhecimento. Mas eu olhei umas questões de história, vi que também que elas exigem uma habilidade de interpretação de texto. Não tem mais a questão de pura decoreba, né? Não sei se eu estou certo na minha análise. Tá certíssimo, certíssimo, Aldo. E isso é bom, porque reforça a necessidade de uma leitura produtiva. E leitura produtiva só se consegue ao longo do tempo com o quê? Com o quê? Com o que a gente fala sempre aqui em CBN, na nossa língua portuguesa, com muita leitura. Porque é lendo muito, compreendendo, interpretando que o aluno ele desenvolve um conjunto de habilidades muito importantes para o desenvolvimento de suas conquistas acadêmicas. Não é só ler para escrever bem redação, é ler para entender os comandos das questões objetivas, e sem leitura não tem evolução, né? É a leitura que vai deixar o aluno apto para tomar decisões, para aplicar conceitos, para desenvolver um espírito crítico, para evoluir, né, como pessoa e como ser social. Então, a senhora já está de férias, professora Fernanda Bergamo, como dizem os italianos, dolce far niente, é isso, é? Não, ixi, mas tu é tão chique, Aldo, e é como eu sempre falo, viu? Como é que eu pronuncio isso? Eu nem sei se eu pronunciei isso certo. Com a pronúncia perfeita, e eu preciso estudar e vir preparada para você, porque eu vi uma gaitada aí, gaitada aí de Ivanildo, viu? Essa expressão italiana que você pronunciou muitíssimo bem, traduzida ao pé da letra, significa doce fazer nada. Mas ela é maior, ela significa o doce prazer de não fazer nada. E isso não se trata de preguiça como muita gente pensa, viu? Ela significa mais desfrutar o momento presente, com calma, com tranquilidade. A gente tem que valorizar essas pausas, contemplar um pouquinho mais até o ócio, né não, Aldo? É verdade. O ócio faz bem. Fernanda, obrigado. Só não para aqui, né? Semana que vem você volta. Estaremos juntos novamente na próxima quarta. Beijo para você e boa tarde a todos, Aldo. Obrigado. Tchau. Até semana. CBN Total.